Vamos falar de uma outra figura também que está sendo muito avaliada, mas nesse caso para a presidência da República nas eleições de 2026, que é o governador Tarcísio de Freitas. Mas o que está acontecendo? O governador tem dito, assessores próximos, e ele já falou aqui nesse programa também, direto ao ponto, que nós fazemos às segundas-feiras, de que ele concorrerá à reeleição para o estado de São Paulo. Que ele não abriria a mão da tentativa de reeleição para concorrer à presidência da República. Mas agora tem uma camada um pouco maior dessa história, que quem vai contar é o Misael Mainetti. E por que que o governador sustentaria essa estratégia de tentar a reeleição, Misael, mesmo diante do nome dele aparecendo como digamos, querido pela direita para tentar tirar o presidente Lula do poder na próxima eleição? É conversa de bastidor, porque, de acordo com o próprio Tarcísio de Freitas, seria um risco ele sair agora, né, do comando do governo do estado de São Paulo. Boa tarde para você, Evandro, para todo mundo no estúdio e para você que acompanha o 3 em 1. Tarcísio de Freitas, governador pelo Republicanos, para ele seria aí como um risco, como ele já está no comando do governo e muito provavelmente acredita que a popularidade e a chance está alta para ganhar a próxima eleição, seria como se concorrer à vaga na presidência da República fosse de um risco maior, mesmo tendo um apoio massivo de políticos da direita. Vale lembrar que se ele decidir por concorrer, né, como presidente da República, ele precisa deixar o cargo 6 meses antes das eleições do ano que vem, eleições essas que acontecem em outubro de 2026. Como você mencionou, uma aposta dos políticos da direita, e ele teria que fazer, né, muito em breve, ainda tem um tempo, né, até o ano que vem, mas ele teria que fazer isso, né, em breve tomar essa decisão. Ele que diz várias vezes, já disse para você em vários programas também da Jovem Pan para a imprensa, que não vai tentar a presidência da República, que vai tentar novamente o comando do governo do estado de São Paulo. Agora, esse assunto flerta bastante, né? Nem flerta, tem uma relação direta com o presidente Jair Bolsonaro, que o que ele faria, né, no caso, né, de Tarcísio tentar ou não tentar. Por enquanto, a gente tem o ex-presidente Jair Bolsonaro internado, inelegível, mas Jair Bolsonaro insiste que vai tentar o registro para a candidatura à presidência da República até o último momento. No caso de Bolsonaro, ele não precisa, né, abandonar nenhum cargo, como é o caso do governador Tarcísio de Freitas, que tem esse cargo público. Então, a posição de Bolsonaro ainda sobre esse assunto vai depender muito, né, da candidatura dele, se ele vai ou não conseguir ali, né, ser candidato à presidência da República. Agora, a posição de Tarcísio de Freitas segue a mesma linha de outros partidos do centro. O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, considera que Bolsonaro deva eleger, ou melhor, deva indicar alguém logo para que eles consigam se organizar pelo Republicanos, se organizar, né, nessa união centro e direita, para colocar um nome logo em jogo. Ciro Nogueira, do PP, avalia que essa decisão ela precisa ser tomada, neste caso, que o projeto seria aí apoiar Tarcísio como governador, ou ainda um nome que surge muito forte, que é o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, que também já deu entrevistas, né, aqui para a Jovem Pan, e é um nome que aparece muito forte também pela direita como um substituto a Jair Bolsonaro, no caso de ele não conseguir se eleger. Então, esse, né, o nome de Ratinho Júnior e outros nomes são cotados. Agora, assim como Ratinho Júnior, governador, e também Tarcísio de Freitas, que precisam deixar o cargo 6 meses antes das eleições, outros nomes que estão aí, né, no páreo para a presidência da República precisam fazer o mesmo. Ronaldo Caiado, do União, e Romeu Zema, do Novo, estão no final do segundo mandato e vão ter que deixar o cargo independentemente do posto que eles decidam aí para 2026, se tentarem presidência da República ou tentarem qualquer outro cargo público nas novas eleições. Evandro. Valeu, Misael. Bom trabalho para você aqui em São Paulo. 5h50. Quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo, daqui a pouco espero vocês. Qual é a moral da história envolvendo esses governadores e a possibilidade ou não de concorrerem em 2026? Jair Bolsonaro está mantendo a candidatura de seu nome mesmo com a inelegibilidade. Ele vai tentar colocar o nome dele ali na urna, independentemente da situação em que se encontre. Ou seja, caso ele não consiga chegar à eleição de 2026, essa decisão seria tomada na última hora.
Em sendo tomada na última hora, como é que o governador Tarcísio de Freitas, que precisaria se afastar com tempo de antecedência, tomaria essa decisão? É praticamente se jogar do penhasco, porque se ele fala, não, beleza, eu vou concorrer à presidência da República, mas Jair Bolsonaro mantém a sua candidatura, ele estaria indo contra o seu mentor, aquele que o acolheu politicamente, aquele que deu o seu aval para que ele, inclusive, concorresse de maneira tão robusta à eleição para o governo de São Paulo. Então, ele começa a dizer para os seus aliados, olha, vou ficar com a reeleição. Lá na frente, a depender do que Jair Bolsonaro decidir, aí é outra história. Mas ele não poderia entrar com tamanha antecedência. A mesma situação aconteceria com outros aliados de Jair Bolsonaro, que são benquistos pela direita, mas que dependem do aval do presidente. Por isso que alguns integrantes da direita julgam que o fato de Jair Bolsonaro estar segurando a corda até agora pode apresentar um risco lá na frente, de não se ter um nome que tenha competitividade com a possibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva tentar o 4º mandato, seu Zé Maria Trindade. Ficou muito bem. Olha, o calendário da política é diferente do calendário nosso de cada dia, né? Existem estratégias. E quer saber? Ninguém sabe de nada do que vai acontecer. Ainda há um tempo para o governador se desincompatibilizar ou não. E se ele desincompatibilizar, ele pode se candidatar de novo ao governo, é uma reeleição, né? Como aconteceu no Rio Grande do Sul. Enfim, ninguém sabe porque tudo está confuso. O governador daqui de Goiás, Ronaldo Caiado, vai desincompatibilizar. Ele já passou por Câmara dos Deputados várias vezes, Senado, e agora não pode se reeleger como governador, se desincompatibiliza e fica livre para se candidatar à presidência da República. E ele está contando exatamente com esta contenção pelo ex-presidente Jair Bolsonaro de Tarcísio em São Paulo. E aí ele ganharia chance de representar esse grupo grande, que é maioria, sim, na política e que pode ser unido por alguém, ninguém sabe ainda quem é. Se é o Ronaldo Caiado, se é o Zema, que é um forte candidato, né, por Minas Gerais, que vai ser candidato. Eu estive em Minas Gerais e recebi a confirmação de que ele vai ser candidato à presidência da República, o Zema. Mas tem o Ratinho, existem outros candidatos, como o Ronaldo Caiado, né? Então, tudo vai depender de como vai estar lá na frente. Ainda não é hora da desincompatibilização, só no ano que vem, e lá o governador vai decidir categoricamente. Mas mesmo se ele se desincompatibilizar, ele pode voltar a ser candidato ao governo ou ao Senado, enfim, ele fica livre. Agora, se ele continuar, ele só pode ser candidato à reeleição. São essas políticas esquisitas. Por exemplo, o Nicolas não pode ser candidato ao Senado, sim, mas pode ser candidato ao governo. Aham. Pois é. Vai entender, né, Zé? Como é que você avalia, Gani? Olha só, eu vejo que a decisão de quem vai suceder Jair Bolsonaro, porque eu acredito que ele vai continuar inelegível, é assim que o establishment quer, será dele. Ele que vai apontar quem vai ser o seu sucessor. Mas em que momento, né? Esse é o ponto, em que momento. Agora, eu concordo com esse raciocínio de que se você deixa para a última hora, e isso é vantagem para Jair Bolsonaro, porque ele tem que tentar isso até o último minuto, reverter a sua inelegibilidade, isso traz um risco para Tarcísio. Mas, por outro lado, Evandro, eu tenho pensado nessa questão, o nome do Tarcísio já está no holofote. De alguma maneira, a gente está aqui sempre discutindo. Vai ser o Tarcísio é o sucessor de Jair Bolsonaro, é o sucessor mais natural, orgânico, tem uma relação de amizade. Tudo bem que uma ala de apoiadores de Jair Bolsonaro o vê com uma certa desconfiança, mas tem uma outra ala que gosta, tem uma outra ala, inclusive crítica a Jair Bolsonaro, que gosta do governador Tarcísio. Então, o nome dele já está em evidência. E hoje também, com as redes sociais, esse tempo é encurtado, né? Hoje, para você conseguir ganhar tempo de campanha, a rede social é bastante importante. Então, é claro que existe uma perda ali do corpo a corpo, da campanha, mas, por outro lado, rede social também ajuda a encurtar esse tempo. Fala, Sagré. Em março de 2018, as pesquisas eleitorais davam apenas 7% de
de opção eleitoral ao Jair Bolsonaro. 7%. Março, estamos falando 7 meses antes das eleições. O resultado todo mundo conhece. 6 meses pode parecer muito pouco ou muito, dependendo de quanto seja isso o impacto para a questão Mas a gente também precisa colocar nessa questão eleitoral a facada que Jair Bolsonaro tomou e que o fez se tornar protagonista daquela eleição. Sem dúvida, mas nesse momento ele já estava mais de igual a igual com Geraldo Alckmin. Na época, exatamente. Ele tinha nada, eram 6 segundos de publicidade na TV. Então, claro, impacta muito a facada, mas de qualquer maneira... E a maneira como a campanha lidou com essa situação que foi trágica, mas que ajudou de alguma forma a fazer com que os holofotes se voltassem para aquele candidato até então considerado nanico, e que, de repente, ganha os holofotes, aparece e consegue trazer aquilo que pensava como proposta para um possível governo, chamando mais a atenção das pessoas. É nesse sentido que nós estamos dizendo que a facada o fez aparecer numa concorrência que até então tentava escondê-lo. Sim. Agora, também tem um impacto em relação ao partido, porque Tarcísio está em Republicanos, não está em PL. Exatamente. Será que o PL vai aceitar colocar algum candidato que não é do PL? E olha que contraditório. Nicolás Ferreira, como governador, o candidato a governador em Minas Gerais, tracionaria muito para quem for candidato a presidente pela mesma legenda ou para Senado, por exemplo. E não é a desconsiderar isso. Me parece que ainda falta muito, tem muita especulação no meio. Fala, seu Piperno. O PL tem 2 pragmáticos, realmente, né? O Valdemar e o próprio Bolsonaro. Só vou fazer uma correção aqui aos colegas. Outro dia eu estava revisando esses dados de 2018. Não vamos esquecer que em março e abril, o líder disparado era o Lula, mas o Bolsonaro já era o segundo. Aí, quando o Lula sai da disputa e lança o Haddad, Bolsonaro era líder, já com um monte na frente, e o Haddad parte com 1%. Aí foi crescendo, e no momento da facada a diferença era de uns 7, 8, às vezes 10, e aí volta a disparar. Agora, eu acho que os dois são pragmáticos porque, para mim, vai acontecer o seguinte, e está muito claro isso, o nome na cédula será Bolsonaro. Eu não sei qual, mas vai ser alguém da família Bolsonaro e duvido que os marqueteiros não explorem o nome Bolsonaro. Ponto. Se vai ser o Eduardo, se vai ser o Flávio, se vai ser o próprio Jair, se vai ser Michele, o nome na cédula vai ser Bolsonaro. E o Valdemar não vai deixar nunca o Nicolás ser candidato a governador. Por quê? Porque o Nicolás corre o risco de perder. O Valdemar, francamente, ele está preocupado também com o fundo eleitoral. O Nicolás foi o deputado mais votado do Brasil. Arrasta um monte. Esse monte significa muito fundo eleitoral. Que foi, Gani? Eu não concordo absolutamente. O Nicolás é puxador de voto, né? E provavelmente essa declaração do Valdemar talvez foi até combinada já com o Nicolás, né? Não sei se ele colocaria assim na frigideira, faria uma declaração nesse sentido sem combinar com o Nicolás. Ele é puxador de voto e aí imagina, né? Puxando uma série de deputados, é tempo de televisão, é fundo eleitoral e é voto no Congresso. Vale dinheiro.